acompanhando os nossos estudos das obras de Leon Denis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 e te convidamos a fazermos a prece inicial antes de começarmos as atividades. Nós queremos agradecer a Deus, esse Pai de infinita bondade, a oportunidade do estudo, do trabalho, as portas que se abrem através das redes, dessa comunicação virtual, para o nosso melhoramento, a nossa transformação também moral. Muito obrigada, meu Deus, que os bons espíritos estejam conosco, que Leon Denis possa nos induir em mais esta tarde de estudos e que tenhamos condições de tirar um bom proveito dos ensinamentos desta tarde. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, continue envolvendo os nossos lares, transformando esses ambientes em pontos de luz para o bem, para o amor e para a paz. Muito obrigada, que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro Depois da Morte, e hoje vamos estudar o capítulo 14, não é isso, Ricardo? Objeções. É isso mesmo, Rosmar. Boa tarde a você, boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles que irão assistir esse estudo aí pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Tá bom, pessoal? Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, vou iniciar aqui a leitura e depois a gente vai parando para fazer os comentários. Capítulo 14, Objeções. É assim que muitas questões insolúveis para as outras escolas são resolvidas pela doutrina das vidas sucessivas. As fortíssimas objeções com que o ceticismo e o materialismo têm feito brechas no edifício teológico, o mal, a dor, a desigualdade dos méritos e das condições humanas, a injustiça aparente da sorte, todos esses tropeços se desvanecem perante a doutrina dos espíritos. Entretanto, uma dificuldade subsiste, uma forte objeção ergue-se contra ela. Se já vivemos no espaço, dizem, se outras vidas precederam o nascimento, por que de tal perdemos a recordação? Esta objeção, de aparência irrespondível, é fácil de ser destruída. A memória das coisas que viveram, dos atos que se cumpriram, não é a condição necessária da existência. Ninguém se lembra do tempo passado no ventre materno, ou mesmo no berço. Poucos homens conservam a memória das impressões e dos atos da primeira infância. Entretanto, essas são partes integrantes da nossa existência atual. Pela manhã, ao acordarmos, perdemos a recordação da maior parte de nossos sonhos, embora no momento eles nos tenham parecido outras tantas realidades. Só nos restam sensações grosseiras e confusas que o espírito experimenta quando recai sob a influência material. Os dias e as noites são como as nossas vidas terrestres e espirituais. E o sono parece tão inexplicável quanto a morte. O sono e a morte transportam-nos alternadamente para meios distintos e para condições diferentes, o que não impede a nossa identidade de manter-se e persistir através desses estados variados. No sono magnético, o espírito desprendido do corpo recorda-se de coisas que esquecerá ao volver a carne, cujo encadeamento, não obstante, ele tornará a apanhar, recobrando a lucidez. Esse estado de sono provocado desenvolve nos sonâmbulos aptidões especiais que em vigília desaparecem, abafadas, aniquiladas pelo invólucro corpóreo. Nessas diversas condições, o ser físico parece possuir dois estados de consciência, duas fases alternadas de existências que se encadeiam e se envolvem uma na outra.
O esquecimento, como espessa cortina, separa o sono do estado de vigília, assim como divide cada vida terrestre das existências anteriores e da vida dos céus. Se as impressões que a alma sente durante o decurso da vida atual, no estado de desprendimento completo, seja pelo sono natural ou pelo sono provocado, não podem ser transmitidas ao cérebro, deve-se compreender que as recordações de uma vida anterior se-lo-iam mais dificilmente ainda. O cérebro não pode receber e armazenar senão as impressões comunicadas pela alma em estado de cativeiro na matéria. A memória só saberia reproduzir o que ele tem registrado. Em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. Voltando à carne, a alma perde a memória de quanto viu e executou no estado de liberdade, e só tornará a lembrar-se de tudo quando abandonar de novo a sua prisão temporária. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar alguns itens importantes, né? Esse capítulo ele é bem pequeno, mas ele traz algumas informações bem interessantes. Então, Leon Denis começa a dizer para a gente que algumas negações, né, sobre a doutrina espírita, sobre algumas verdades que a gente já conhece, elas são fáceis de serem resolvidas, né? Então, quando a gente às vezes aponta que existe outra vida, né, ou outras vidas, ou que existe uma vida só, mas várias passagens, né, pelas existências, mesmo que aqueles que são céticos tenham argumentos para contrapor isso, o argumento acaba sendo desconstruído. Quando a gente vai estudar, né, o mal e a dor, as desigualdades, as injustiças, né, então a gente consegue conversar melhor, dialogar melhor nesse sentido. Agora, os céticos, né, aqueles que não acreditam em vida após a morte, eles trazem essa questão do esquecimento do passado como uma questão indiscutível e até difícil para a gente de explicar de alguma forma. E Leon Denis vem trazendo um arrazoado de coisas, né, para dizer, olha, não é bem assim. Primeiro que a gente tem uma lembrança, uma memória que ela é física. Então, a nossa memória aqui, ela é para nos ajudar a vivermos aqui. Porque tem uma parte que é biológica, né? Que o nosso cérebro, ele é físico, é um órgão físico, constituído no nosso corpo físico. E assim como o nosso corpo perece, o cérebro também, que faz parte desse corpo, vai perecer. E uma coisa interessante são essas analogias que ele vai fazendo, né? Então, por exemplo, quase ninguém, né? Não vamos falar ninguém, que a gente já sabe que tem estudos que alguns indivíduos conseguem lembrar do seu período no ventre, né? Sua tenra idade, ainda como bebê, tem algumas lembranças, né? Mas a maioria de nós não tem essas lembranças. E não é por não termos as lembranças que os fatos não aconteceram, que a gente não nasceu, que a gente não está aqui, né? Então, ele traz isso de uma forma, assim, para simplificar essa ideia da memória, né? E aí ele vai falar também da questão do sono e dos sonhos. Não é porque a gente não lembra dos sonhos que a gente não sonhou. A gente sonha toda noite. Até porque o sonho ele é muito importante para que a gente possa reorganizar algumas questões psíquicas também, né? Então, quando ele vai fazendo isso, ele vai desconstruindo essa ideia de que a gente tem que ter a memória de tudo que a gente vivenciou. Olha,
se eu for pegar, por exemplo, as memórias que eu tenho desta única vida aqui, né? Se eu for levar em conta isso, muita coisa eu já não lembro. Então, se eu for pegar, né, vamos pegar assim, da idade de 5 anos para frente, que é onde eu tenho uma memória melhor. A própria idade de 5 anos, eu lembro de flashes, de coisas que foram importantes, que marcaram aquela idade. 6 anos, 7 anos. E tem coisas que eu lembro que eu não sei nem determinar que época que era, se eu tinha 5, se eu tinha 6, se eu tinha 7. Então, se a gente for pegar a nossa própria memória, a lembrança do que a gente fez nessa, ela já não é plena, ela já não é integral. E é importante que seja assim, porque se nós fôssemos lembrar de tudo, nós enlouqueceríamos. O nosso cérebro não dá conta. Então, as lembranças das coisas, elas têm uma utilidade para a gente, né? Então, não se lembra, não se lembrar, né, de algumas coisas, não quer dizer que elas não existam, que essas coisas não existam. Então, o fato da gente não lembrar das vidas passadas, não quer dizer que a gente não viveu. Quer dizer que para esse momento presente, o que a gente precisa é dessa memória do presente, dos fatos desta vida aqui, né? Então, acho que são coisas importantes que Leon Denis vai trazendo aqui, né? Tá desligado, tá, Ricardo? Eu não sei se você acha que você tá falando aí, mas tá desligado o seu áudio. Desculpa aí, porque estava desligado aqui. A gente vê a didática do Leon Denis, né? Como é que ele vem simplificando tudo para a gente aqui, as questões que o Kardec fez aos espíritos e eles responderam. Realmente não são só aqueles céticos, né, ou materialistas. Eu, por exemplo, quando eu iniciei no Espiritismo, quando vinha essa questão do esquecimento das vidas passadas, eu colocava em dúvida, falava, pô, se eu soubesse, seria muito melhor para mim eu seguir, quer dizer, então, a doutrina espírita, ela tem que ser estudada, não adianta você querer ir lá, assistir palestra e não participar de grupos de estudos. Por isso que é importante vocês estudar, né? Quando eu fui lendo aqui, a lei dos homens, elas têm, eles fazem uma lei, só que tem que ser feita outra lei para que aquela lei seja cumprida. De que forma? Tem uma lei assim, não matar, né? Vamos dizer, vamos dar um exemplo. Tem que vir outra lei falando assim, ó, quem matar vai vir, vai ter que cumprir pena de tanto a tanto, se foi feito assim, assado, então ela vem complementando uma lei. E essa questão do esquecimento, para mim, ela é uma lei complementar da lei do progresso. Por quê? Né? A gente pensa, né? Não, eu posso, se eu soubesse das minhas vidas passadas, eu lidaria melhor com isso, né? Mas aí você já colocou que a gente poderia enlouquecer, dependendo do que a gente soubesse. E realmente, como existe o progresso, a lei de Deus, né? Uma delas é a lei do progresso, para a gente progredir, a partir do momento que a gente é criado simples e ignorante, a gente tem que aprender as coisas. A gente não sabe de nada. Aí você vem numa encarnação, aí você comete erros ou acertos, vem na outra, e aquilo ali é um aprendizado através das encarnações. E você tem que passar
por expiações e provas, pelos erros que você cometeu, né? Para você poder progredir mais rapidamente. Você pode ter um monte de coisa nessas encarnações todas. Então, é um aprendizado. Não adiantaria você saber das suas vidas passadas, que aí você... O que você ia fazer? Você ia sofrer porque você fez isso com alguém, e aí você ia suportar aquele sofrimento, não ia aprender nada com aquele sofrimento. Então, isso é necessário. Isso é necessário. Então, aqui, o Leon Denis, no início, ele fala, né, dessa questão. Que esses céticos, ou materialistas, ou aqueles ignorantes quanto à doutrina espírita, realmente eles podem falar, pô, mas por que você esquece as vidas passadas? Só disso aí já está meio estranho isso aí, você tinha que lembrar. Então, a gente tem todo uma... como é que fala? Uma afirmação sobre tudo isso. A gente consegue refutar essa descrença das pessoas. Não, vocês esquecem do passado? E aí? Não, aí a gente explica direitinho por que essa necessidade do progresso, essa necessidade de você não desequilibrar, igual você falou, a loucura, né? Aí ele vem citando, né, a questão do sono, né, dos sonhos, e quem se interessar nisso aí, a questão dessa questão do sono. Você pode ir no Livro dos Espíritos, a questão 392 e seguintes, tá? E quando a gente não recorda dessas coisas que acontecem no nosso sono, né, que a gente, através do nosso sono, a gente sonha, a nossa alma, ela se emancipa, ela sai do nosso corpo e vai viver no mundo espiritual, naquele momento ali do sonho. Né? Quem quiser saber, está na questão 400 e seguintes do Livro dos Espíritos. Né? A questão, quando ele fala no final, ele vem objetivo. A gente não consegue lembrar do sono. Quem que consegue lembrar dos sonhos? Quem que consegue lembrar? Um médium que tem uma mediunidade que ela é, assim, peculiar. Tem médium que lembra de quase todas as vidas passadas. Se ele for buscar, ele vai lembrar. Né? Quem interessar também, tem um livro que é do Hermínio Miranda, que é o Diversidade de Carismas. Ali também fala sobre isso. Quem se interessar para querer estudar melhor essa questão dessa mediunidade ostensiva que eu falei, essa mediunidade especial, que às vezes eles lembram de tudo. Eles lembram de vidas passadas, de a pessoa que encontra nessa vida com pessoas que viveu com ela nas vidas anteriores. Então, isso tudo é questão de mediunidade, né? Essa questão do esquecimento, mais para frente aqui, a gente vai falar um pouquinho dos prós, dos contras, talvez a gente entenda melhor o que já deu nesse início aqui, tá bom? Isso, e bem interessante isso tudo que você trouxe, né? Principalmente para dizer que na codificação a gente tem muita informação sobre isso, né? O esquecimento passado, a questão do sono e dos sonhos. A gente tem um capítulo no Livro dos Espíritos que trata sobre isso, né? E quando ele fala aqui do sono magnético, né? Toda vez que a gente vê essa palavra magnético, é mais ou menos para a gente entender assim, algo que é induzido, né? Então, é igual você falou, né? A pessoa pode ser induzida a esse sono magneticamente,
e aí ela vai ter sonhos que ela vai conseguir se lembrar de uma forma mais efetiva, porque ela está ali num processo mediúnico, vamos colocar assim, bem, de uma forma bem simplificada. E ele está dizendo, mesmo nesse processo, pode ser que não volte com a lembrança, porque aquilo não tem utilidade às vezes, né? E às vezes a gente vai ter também, como eu disse anteriormente, tudo na lei de Deus, a lei de Deus, ela é uma lei de, como que a gente fala? Não pode ter desperdício nessa lei, né? Tudo na lei de Deus tem que ter um para quê, tem que ter um objetivo, tem que ter eu escrevi uma palavra aqui, uma utilidade, né? Então, a lei de Deus, ela é muito pautada nessa utilidade. Se for útil que a pessoa lembre, né? Igual você citou o livro Diversidade de Carismas, precisava daquela médium lembrar das coisas que ela lembrava, porque ela estava repetindo comportamentos, encarnação em encarnação ela vinha, repetia a mesma coisa, voltava, vinha, repetia a mesma coisa, então assim, era horrível, ela não estava conseguindo aproveitar. Então, por misericórdia, Deus permitiu que ela tivesse as lembranças mais claras, né, mais vivas na memória. Mas tem que ter essa utilidade, né? O importante é a gente viver o presente. Se a gente quer saber o que a gente foi no passado, basta a gente olhar para agora, a gente vai saber, vai ter uma noção, né? Porque Kardec também falou com a gente que a gente não regride, a gente não retroage. Então, se hoje a gente está num patamar, provavelmente a gente estava num patamar pior, porque a gente não retrograda, né? O espírito não regride, não retrograda, não volta. Ele pode estacionar, pode estar numa situação mais difícil por comprometimentos, de escolhas equivocadas, mas, de qualquer forma, a gente chega numa condição um pouco melhor. Mesmo que a condição seja muito ruim, é bom que a gente lembre disso, né? Provavelmente, em vidas passadas, eu tinha comportamentos muito piores do que eu tenho. Então, se o meu comportamento já é ruim, tem que ficar atento, né? Não adianta ficar buscando no passado para tentar resolver. Basta olhar para o agora, né? É como aquela pessoa adulta, eu vejo isso aqui um pouco como isso, né? Imagina, nós nos tornamos adultos numa vida, né? Só que a gente não consegue viver com maturidade essa fase da vida. Por quê? Porque a gente está preso lá em coisas que aconteceram na infância. Ah, mas o meu pai fez uma coisa comigo que me deixou muito triste. Aí eu fico naquele looping, toda hora eu volto lá, né? Ah, mas uma coleguinha da escola teve um comportamento comigo. Tá, tudo bem, aconteceu, mas e agora? Agora que é o importante. Com o que você está ocupando a sua mente agora? Você está ocupando com essa história? Então, você está perdendo tempo de caminhar, de ir para frente, de conquistar novas possibilidades, né? Então, é mais ou menos isso que ele está trazendo aqui nesse início. De que vale para a gente ficar focado nesse passado se a gente está com uma experiência nova agora para viver ela integralmente? Então, quando ele fala aqui no último parágrafo que eu li, né? Em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, é isso. A gente querer ficar preso a lembranças do passado também é uma forma desequilibrada da gente estar vivendo a nossa experiência agora. Porque a gente não vai conseguir fazer nada com aquilo que passou. A lembrança vai fazer o quê? Se eu lembrasse quem eu fui na última vida, eu viveria melhor, eu seria uma pessoa melhor. Então, pense o que quiser da última vida e seja melhor, né? Então, isso é uma desculpa que a gente às vezes também arruma para ficar nesse lugar de vítima, né? Nossa, eu não consigo lembrar, eu não sei de nada. Tá,
não sabe de nada, mas o que você está fazendo? Porque, na verdade, a maioria de nós não sabe de nada. Mas a gente sabe os nossos compromissos, que a lei de Deus não está na nossa consciência. Não é isso que a gente já aprendeu? Então, se a gente já sabe que a lei de Deus está na nossa consciência, o que a gente tem que fazer? O que a lei determina. Então, a gente tem que estudar mais o Evangelho de Jesus, ir lá no Sermão do Monte para saber quais são as bem-aventuranças, quando é que eu vou ser consolado, quando é que eu vou ser atendido, amparado. Eu tenho que conhecer as leis de Deus, aplicar elas agora, né? Então, é bacana isso que ele traz. E seria também, se a pessoa soubesse de tudo, Rosimar, não, seria como... que mérito teria? Não teria mérito nenhum, porque ela tem que se melhorar. É igual fazer uma prova sabendo já as questões, né? Se te dão uma questão da prova. Mas é a mesma coisa, mas vamos supor que a pessoa tem uma necessidade muito grande, né? E como a moça lá do livro, né, que é baseada numa história real, mudou o nome dos personagens e tudo mais, algumas histórias foram um pouquinho alteradas, mas foi um fato que aconteceu, e acontece com muita gente, né? Mas vamos supor que tem essa necessidade. E aí a gente tem que começar a perguntar para que eu quero lembrar do passado? Para que eu quero lembrar das minhas vidas? Ah, porque eu vou ser uma pessoa melhor. Ah, por exemplo, vamos supor, né? A gente fala assim, nossa, se eu e você, né, que somos casados, soubéssemos o que a gente tem de compromisso do passado, talvez a gente vivesse mais harmonicamente. Mas aí que vem o detalhe. Eu não preciso saber do passado se o propósito disso é viver em harmonia. Eu posso viver em harmonia agora, independente do que aconteceu no passado, né? Ah, eu iria respeitar mais. Ah, eu iria compreender algumas coisas. Eu iria saber que mal que eu fiz ou que mal que eu sofri. Para que isso, né? Para quê? Essas perguntas que a gente precisa se responder, né? E se for para o bem, eu quero saber do meu passado para melhorar a relação. Tenta melhorar sem essa necessidade, porque isso pode ser uma desculpa que eu estou dando para também não me tornar uma pessoa melhor. E só um parênteses que eu quero abrir aqui, eu sei que ele ainda vai falar mais algumas coisas, né? Mas eu quero dizer assim, que a gente também não se aprisione numa necessidade, né? E nem deixe de fazer algo de bom se essa necessidade for algo assim muito premente na nossa vida, né? Então, se você só vai ser feliz, se você só vai modificar, se os seus comportamentos só vão se alterar, se você souber alguma coisa, tenta buscar uma pessoa competente, bacana, que seja um estudioso, que possa te trazer alguma clareza disso, né? Que a gente tem aí as regressões de memória, a gente tem as atividades aí que podem ser feitas para a pessoa se encontrar com o seu passado. Então, assim, a gente aqui não está aconselhando ninguém a nada, não, nem a fazer, nem a não fazer, nem... O que a gente está querendo dizer é o seguinte: se a sua vida depende disso, porque às vezes tem traumas que a pessoa viveu que são tão intensos que ela não consegue seguir. É difícil realmente, a gente sabe que tem coisas que são muito desafiadoras. Então, que você tenha essa clareza dentro de você, que não, você não quer fazer isso por um capricho, né? Ah, eu quero fazer isso por um capricho, porque não sei o quê, mas que é por uma necessidade muito... Eu acho que se conecte com o seu mentor espiritual, com a espiritualidade amiga, para que eles possam te orientar uma pessoa séria, competente nessa área, né?
A gente mudou um pouquinho aqui o rumo da prosa do Leon Denis, mas eu acho que é importante falar sobre isso também, né? Porque senão fica parecendo assim, não, é proibido saber do passado. Não é proibido, não, gente. A doutrina espírita não proíbe a gente nada. Só não é tão necessário quanto a gente imagina. Mas se a gente estiver muito necessitado, muito preso, sofrendo demais e não consegue dar um passo adiante, faça isso de forma responsável, né? Com cuidado, porque tem muito charlatão nessa área. Então, queria abrir esse parênteses aqui, eu vou fechar agora e vou terminar de ler aqui, tá bom, Ricardo? O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado várias faltas e iniquidades. Libertos apenas ontem da barbarie, né, que está escrito aqui, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossas existências ou em trecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam, de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com a sua vingança. Bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio, e assim muitas vezes os atira ao exército do mal. Que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos nossos olhos, aos olhos de todos? Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Depois de termos bebido as águas do Létis, renascemos mais alegremente para uma vida nova e desvanecem-se os fantasmas do passado. Transportando-se para um meio diferente, despertamos para outras sensações, abrem-se-nos outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora nos retardaram a marcha. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua elevação. Ninguém cuida em reconhecer nesse ser fraco e encantador o espírito vicioso que vem resgatar um passado de faltas. Entretanto, para certos homens, esse passado não está absolutamente apagado. Um sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência.
é a origem das instituições, das intuições, das ideias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como o eco enfraquecido dos tempos decorridos. Consultando essas impressões, estudando-se a si mesmos com atenção, não seria impossível reconstituir este passado, senão em suas minúcias, ao menos em seus traços principais. Porém, no termo de cada existência, essas recordações longínquas ressuscitam em tropel e saem da sombra. Avançamos passo a passo, tateando na vida. Vem a morte e tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se mais claramente. Cada alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude de suas faculdades. Para ela começa, então, um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual se julga a si mesma e avalia o caminho percorrido. Recebe opiniões e conselhos de espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião propícia, escolhendo um meio favorável, baixará a um novo corpo, a fim de se lhe melhorar pelo trabalho e pelo sofrimento. Voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das suas vidas anteriores, e bem assim, a recordação da vida espiritual, a única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para recuperar a consciência de si mesma e as suas potências ocultas. Porém, conservará sempre a intuição, o sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer. Então, aqui, Leon Denis já explica bem e de forma muito clara por que a gente tem esse esquecimento do passado. Porque provavelmente nós temos muitos reajustes a serem feitos. Então, aqueles que têm uma ilusão de que sempre foram vítimas, né? Então, a gente vai entendendo no Espiritismo, através do estudo da doutrina, que nós não somos vítimas. Ora, nós podemos até sermos vítimas, mas de alguma forma a gente foi comparsa, em outra a gente foi o que causou a dor, o sofrimento, né? Então, a gente está sempre nessa dualidade. Basta a gente olhar para os dias de hoje. Será que do dia que nós nascemos até hoje, cada um aí com a sua idade, será que só cometemos acertos? Só tivemos acertos até hoje? Com o conhecimento que a gente tem, que já é muito maior do que a gente tinha antes, com a possibilidade de cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, muito maior que a gente tem nessa encarnação do que a gente tinha antes. Será que a gente só acertou? Eu vou falar por mim. Não, de jeito nenhum. Eu muito mais me equivoquei do que acertei até hoje. Então, se com tudo isso de bom que eu tenho hoje, eu ainda me equivoco, imagina outras vidas em que tudo era mais difícil, em que às vezes era olho por olho, dente por dente o tempo todo, e eu acreditava nisso. Então, Leon Denis deixa muito claro aqui, né? Ainda mais quando ele fala assim, olha, quase todos nós, em algum momento, a gente precisa de perdão e de esquecimento. Por quê? Porque nós nos equivocamos muito, sempre, né? Mas como eu disse anteriormente, né? Se há uma necessidade muito grande, que a pessoa busque um profissional competente,
que seja uma pessoa, assim, como que a gente fala? Comprometida com o bem, com o estudo, com o conhecimento, para não cair na mão de um charlatão que pode deixá-la mais perturbada, porque olha quanta coisa ele está falando aqui, que pode vir de memórias de vidas passadas, né? As rivalidades, os ódios, as discórdias, as inimizades. Então, não pense que a gente vai voltar no passado e vai ter só lembrança boa. Isso é uma infantilidade pensar nisso, né? E aí, o que é mais interessante que Leon Denis vem trazer aqui para a gente, que a gente não pode deixar isso passar? Não tem nenhuma memória perdida. Não é porque a gente não lembra nesta vida, encarnado, que a memória se apagou. Nós temos uma memória perispiritual. Tanto que a qualquer momento ela pode voltar, mesmo aqui na encarnação. Por isso que eu estou falando essa questão das regressões. Elas só são possíveis porque a gente tem uma memória perispiritual. Só não está armazenado no nosso cérebro corporal, material, físico. Mas a memória perispiritual ela não se perde em hipótese nenhuma. Quanto mais evoluído nós somos, menos necessidade nós temos de acessar essa memória. Porque a gente vai deixando essa infantilidade de só querer resolver as questões que a gente conhece. E a gente vai bola para frente, né? Quanto mais evoluído, mais a gente vai pensando, olha, eu preciso de lembrar de alguma coisa para ser melhor? Não, não preciso lembrar de nada. O que eu preciso é fazer alguma coisa para ser melhor. E que coisa é essa? Praticar o bem, o amor ao próximo, o perdão, a compaixão, a fraternidade. Então, espírito evoluído não fica preso a essas questões, né? Isso é mais coisa nossa, né? Desse mundo que a gente vive. Então, assim, o passado, ele deve funcionar como um instrutor, sempre. Até aqui na nossa vida, como eu disse, né? Às vezes a gente fica preso lá naquela infância que a gente sofreu determinados abusos, que a gente passou algum trauma. O que isso deve trazer para a gente quando essa lembrança vem? Aprendizado. O que eu posso aprender com isso? Quais as lições que eu posso tirar disso para hoje me tornar uma pessoa diferente e melhor, né? Então, o passado ele deve vir como um instrutor, não como um condutor. A partir do meu passado, esse passado vai conduzir o meu presente. Isso é um equívoco, né? Porque aí a gente vai repetindo padrões, né? Se eu fico preso ao que aconteceu, eu não vivo hoje, né? Eu vivo em função do ontem. E não é assim que deve ser. Tá fechado, tá, Ricardo? Lembra aí. A gente, quando comete um... Obrigado, Rosmar. A gente, quando comete um equívoco nessa vida, isso fica na cabeça da gente. A gente fica com isso na nossa mente, remoendo aquilo. É difícil. Você tem que, como você disse, buscar ajuda para você poder conviver com aquela lembrança. Tudo que você falou aí, perfeito. Eu só acrescentando aqui, né, quando ele fala assim, a recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada ao passado dos outros? Olha só. Claro que está, né? A gente teve família, vamos supor, tivemos família, pessoas que trabalharam com a gente, né? Colegas de trabalho, tivemos, igual a gente tem nessa vida agora, nessa vida atual. Como que a gente... Você acha que foi tudo tranquilo? Você acha que você tem coisas que você nem sabe que fez? Vamos dar um exemplo aqui nesses... hoje aí tem aquele influenciador, né?
Às vezes a pessoa, ela influencia para o mal. Ela tem que responder por isso também, porque ela levou muita gente a cometer equívocos. Ela influenciou. Claro que a outra pessoa tem o livre-arbítrio, mas você vai responder por aquilo que você fez. Né? Cada um vai ser responsável por aquilo que fez. Então, a gente não lembra disso. Às vezes a gente acha que até não foi nada o que a gente fez, porque você saiu daquela vida achando que você não fez nada demais. Né? Quem quiser saber melhorzinho sobre isso aí, é só ler as obras ou estudar as obras do André Luiz, a série André Luiz. Ele vai explicar tudo para a gente. Né? Essa questão também, olha só, um malfeitor aqui, quando ele fala. Não, aí ele fala das inimizades, aquela coisa toda. Claro, se você souber, pode até resolver, mas pode perpetuar aquilo. Olha que interessante que ele está falando, né, Rosimar? Você já comentou isso aí, né? Outra coisa, a gente aqui na lei dos homens, o cara que comete um crime, para ele arrumar um emprego, ele tem que apresentar um atestado de bons antecedentes. Se constar o crime lá, ele não arruma um emprego. Esse cara teria necessidade de perdão para ele poder retomar a vida dele. Mas a gente já comete esse erro aqui. Imagina se você soubesse o seu passado com alguém que está junto com você, que é um assassino. Você já vai olhar ele com outros olhos. Você não vai dar a ele aquele apoio que ele merece para evoluir, que a gente sabe que a gente tem que se ajudar. Essa evolução tem que ser mútua. Você tem que ajudar o outro a evoluir, o outro te ajudar e assim por diante. Né? E outra coisa, lembrando também das obras da série André Luiz, né? Leon Denis vem falando aqui tranquilo, né? Que cada alma, voltando à vida espiritual, recobre a plenitude das suas faculdades. Para ela começa, então, um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual se julga, né? Avalia o caminho percorrido, recebe opiniões, conselhos de espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião propícia, escolhendo um meio favorável, baixará de novo no corpo. Mas tem também entender que a gente pode chegar lá não num desequilíbrio que a gente vai levar muito tempo para poder, né, raciocinar, repousar, se julgar. Então, não é tão tranquilo. Quem se interessar sobre isso aqui, que leia Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Essa é a série do André Luiz, tá bom? A gente tem que prestar atenção nisso também. Parece que é tranquilo aqui o Leon Denis, porque ele não quer assustar a gente aqui, né? Então, vamos pensar nisso, vamos ficar atento, vamos aprender o que a gente tem que fazer nessa vida para a gente melhorar. Não é igual você falou, Rosmar, não adianta a gente ficar preso numa coisa que vai fazer a gente estagnar. A gente tem que tirar alguma coisa daquilo ali, igual você também fala. Alguma coisa a gente tem que aprender com os nossos equívocos. E partir para frente, né? Vamos partir para frente. A necessidade do espírito encarnado, né, ela está em aprender a lidar com as coisas aqui da matéria. A gente precisa entender isso, né? De forma equilibrada. A gente está aqui para buscar essa convivência, esse aprendizado com a matéria, para que a gente possa evoluir. Essa fase que a gente vive de conexão com a matéria, ela é transitória. Nós somos seres espirituais. Mas só que é importante a gente lembrar que a gente passa por esse processo para a gente aprender a lidar com ele. Então, se a gente quiser muito se conectar só com o mundo espiritual,
saber de outras vidas e ficar preso a isso, a gente está perdendo tempo também de fazer o movimento que a gente precisa fazer, que é aprender a lidar com as coisas da matéria. Então, assim, querer viver aqui só a experiência espiritual também é um equívoco, porque a gente vai ter toda a oportunidade do mundo de viver essa experiência quando a gente estiver lá, na dimensão espiritual, que conforme Leon Denis está falando, são idas e vindas, são muitas, né? Nós estamos nesse processo aí de ir e voltar há muito tempo, há milênios já. Então, a gente precisa entender que quanto mais rápido a gente aprender as coisas daqui, mais rápido a gente também evolui e vai para outro patamar. E quais são as coisas que a gente tem que aprender aqui? A gente tem que aprender aqui a experimentar a lei de Deus, a vivenciar a lei de Deus, a praticar a lei de Deus, mesmo nas condições mais adversas. Porque praticar essa lei no mundo espiritual já evoluído é muito fácil. Porque aí a gente não vai ter dúvida. E a gente sempre vai ter do nosso lado pessoas que nos amam, que nos apoiam, que estão com a gente ali para a nossa evolução. Agora, viver essa prática aqui que é mais desafiador. Porque aqui a gente tem os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles com quem a gente se comprometeu. E nós somos também os inimigos de muita gente, fomos adversários de muita gente. Então, a gente está aqui para viver essa experiência e aprender com ela, né? Então, assim, a gente vai ter a oportunidade de viver a experiência espiritual. Quando a gente for espírito puro, a gente vai viver só a experiência espiritual, a gente não vai precisar mais da experiência material, né? Então, o que a gente precisa entender agora, e que eu acho que esse capítulo me fez refletir muito, né? Não lembrar da vida enquanto espíritos de outras vidas faz parte do projeto de Deus para a gente focar no hoje, no que é importante para mim nessa existência. Então, assim, eu acho que isso é o que de verdade interessa, né? O esquecimento do passado é uma misericórdia de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa experiência do hoje, desse momento presente. Então, que a gente não fique relutando contra isso, né? Mas que a gente aceite essa lei como uma bênção para as nossas vidas, que eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Tranquilo. E aí, chegamos ao final desse capítulo, né? Um capítulo bem interessante, né? Aí, semana que vem, a gente começa uma terceira parte desse livro aqui, que é sobre o mundo invisível. Aí, agora, a gente vai poder ir para lá para conversar sobre as questões do espírito, né? Que é também muito importante. Podemos encerrar então, Ricardo? Podemos, né? Algum recado, alguma coisa? Não, por mim não, tranquilo. Então tá. Então vou fazer a prece aqui para a gente encerrar hoje. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida, pelo amparo, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, pela condução dos trabalhos de hoje. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar os nossos lares, os lares daqueles que irão assistir este estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima sexta-feira,
para mais um estudo e sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.